Olá, olá, tudo bom com você? Estou vindo aqui de novo compartilhar minhas ideias, meus momentos, né? E acho que esse vídeo hoje vai acabar misturando um pouco algo que eu tenho observado e um pouco do que eu estou vivendo, né? Nos meus atendimentos, um dia desses, uma paciente me falou, e eu observei isso também na fala dos outros pacientes, mas não de tão forma clara, né? Mas essa paciente me falou assim que ela se observava nessa última semana, 2 semanas, tal, muito mais cansada, exausta, mais irritada, mais sensível, mais intolerante e que mais chateada, mais triste, mas que nada na vida dela, né? Dela, vamos lá, nada na vida, vamos chamar ela de Camila, certo? Que é meu nome. Nada na vida dela, Camila, tinha mudado. Ela não tinha brigado com ninguém. A rotina dela diária, dentro desse contexto atual, também não tinha mudado. Tinha coisas bacanas também acontecendo. Ela tinha muita coisa a ser grata, né? Pela saúde, ela também estava pela possibilidade da estabilidade financeira da família. Ela não teve grandes perdas, e aí vem a bendita culpa também, né? Mas ela disse assim, eu me observo muito mais cansada, exaurida, irritada, triste, angustiada, e nada, eu não briguei com ninguém, tá tudo bem, nada na vida mudou, e eu fiquei pensando, de onde é que vem esses sentimentos? E aí eu depois fiquei pensando, né? A gente fez o trabalho da acompanhamento psicológico e tal. E aí depois eu fiquei pensando, eu também tô assim, né? E por isso que os pacientes nos ensinam muito, a gente aprende, é uma troca, é uma construção, a terapia, é um processo. E eu fiquei pensando que muitos de nós também estamos passando por isso. Eu mesma estou mais irritada, estressada, às vezes me sinto cansada, desmotivada, isso vai e volta. E também na minha vida nada especificamente mudou, né? E aí trago a questão da culpa, porque quando eu fiquei pensando também, na minha vida eu tenho muita coisa para ser grata, a saúde minha, da minha família, eu não tive eu, Camila, pessoalmente, eu não tive grandes perdas, nem pessoais, materiais, familiares, afetivas, né? E aí vem a culpa também. Poxa, eu estou me sentindo tão mal quando tem pessoas que têm situações, estão vivendo situações concretas mais difíceis do que eu. Por que eu estou me sentindo mal? Camila, o que é isso? Deixa de ser egoísta. E vem vários julgamentos também, né? E eu relembrei do vídeo que eu fiz, o anterior, eu não sei, acho que tem uns 2 ou 3 dias, em que eu compartilho com vocês a minha vivência como mãe, nessa retomada das aulas do ensino híbrido aqui em Salvador, retomada das aulas presenciais, né? E como isso tem mexido, e eu comento no vídeo como eu observo que isso tem mexido com muitas famílias, muitas mães, muitos pais, e comigo também, né? A possibilidade da greve dos professores que estão assustados, estão com medo desse retorno, e aí eu vou chegar no ponto né, do que eu achei bacana, assim, da minha descoberta pessoal, compartilhando com vocês, né? Sempre quando a gente passa por momentos de mudanças, desafios, traumas, sejam momentos muito difíceis e de desafios, vamos falar dessa forma. A gente pode pensar, estou propondo para a gente pensar aqui em zonas, a gente circula por zonas, por momentos dentro desse processo de desafio, e a pandemia é desafiante para todo mundo, certo? Que aí a gente tem momentos de medo, de aprendizagem, de crescimento. Vou trazer esses 3 momentos ou zonas. E hoje eu, Camila, me vejo voltando para a zona, visitando de novo a zona do medo, que eu vivi muito no início da pandemia, acho que todos nós vivemos no início da pandemia, e que eu comento no outro vídeo como foi. Eu fiz uma criação de um e-book, de uma cartilha de como conciliar o trabalho do home office com os filhos, e como aquilo para mim teve um efeito terapêutico. Foi um momento muito difícil, muito turbulento para mim. E eu me vejo voltando para essa zona de medo, não numa turbulência tão grande, mas com sentimentos parecidos, né? Não com a minha vida prática, eu já consegui ordenar a minha rotina, então naquele momento, além dos sentimentos que a zona do medo traz,
eu também estava muito atrapalhada, eu não tinha conseguido dar conta da vida concreta. Eu já organizei melhor. Ela está se desorganizando de novo um pouco, mas não está me assustando tanto essa desorganização. E aí, quando eu trago essa questão da zona do medo, da aprendizagem, do crescimento, eu estou baseando muito numa leitura do que é a comunicação não violenta, do psicólogo Marshall Rosenberg traz, da CNV, que é algo que me encanta, eu já comentei aqui algumas vezes, em que ele traz a seguinte coisa, o Marshall Rosenberg, que nós seres humanos temos necessidades universais. Eu, você, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, não importa a raça, não importa a altura, não importa as escolhas de gênero, de identidade, se tem filho, não tem filho, os costumes, os valores, todos nós temos necessidades universais. E nossos sentimentos, eles surgem, eles vêm quando essas necessidades estão preenchidas, né, estão satisfeitas, e também quando elas não estão preenchidas, a gente sente falta de algo, porque pela falta do cuidado para aquela necessidade. Então, os sentimentos vêm. Por exemplo, todos nós temos, o ser humano tem uma necessidade de conexão, de pertencimento a uma comunidade, de amor, de amar e ser amado. Quando essas necessidades estão preenchidas, eu não estou achando outra palavra, vamos no preenchidas, estão satisfeitas, nós temos sentimentos, alegria, motivação. Por exemplo, trabalhar num ambiente de trabalho, numa clínica, no escritório, seja qual for o escritório, pequeno, médio, grande, multinacional, uma agência de viagem, trabalhar no banco, trabalhar onde for, em que a gente tem colegas de trabalho, em que o grupo se dá bem, o grupo apoia, tem muito mais uma vivência de troca, de colaboração, de apoio. Nós temos a necessidade de apoio também. O que acontece? A gente tem satisfação, a gente tem prazer, a gente tem motivação. Então, quando essa necessidade de colaboração, de pertencimento, de reconhecimento, falando algumas assim, de respeito, elas estão preenchidas, né? A gente sente que elas estão lá e estão sendo reconhecidas também, vem alegria, motivação, prazer, a gente também se dispõe, a gente se doa mais, certo? Então vem os sentimentos que a gente fala que são confortáveis de sentir, sentimentos confortáveis. Não tem sentimento bom ou ruim, tem uns que são mais gostosos de sentir, outros menos gostosos, desconfortáveis, que causam sensações desconfortáveis. Quando algumas necessidades não estão preenchidas, não estão satisfeitas, está faltando pra gente o cuidado com aquilo ali, com aquela necessidade, vem os sentimentos desconfortáveis. E aí eu me vejo vivendo isso, eu, Camila, e acho, é uma leitura minha um pouco mais ampla, que tem momentos que todos nós voltamos a isso na pandemia. E para mim, a minha leitura neste momento em Salvador é essa. Mudança de rotina em função da retomada do ensino híbrido. As notícias do mundo inteiro, das vacinas, está faltando insumo. Por exemplo, a situação da Índia agora, neste momento atual, é bem preocupante. Então, vai se cuidar de países como a Índia que precisam de mais cuidado, o insumo não vai chegar nos outros países, não vai chegar aqui no Brasil. A gente fica assustado, a gente fica reativo, vou falar disso, né? Além disso, aqui em particular no Brasil, a gente teve 2 semanas de notícias pesadas, notícias em geral, não seriamente da Covid. Nós tivemos um ataque a uma creche aqui no Brasil, né, em que uma pessoa entra atirando na creche e morrem 2 educadoras e agora eu não me lembro exatamente, 3 crianças e bebês, né, isso mexe, eu me arrepia de novo aqui. Tivemos a situação do garotinho em que morreu e que a mãe e o parceiro, não o pai, né, mas vamos falar o padrasto, que estão presos. Tem uma outra. Passamos agora pela situação no Rio de Janeiro, acho que tem 2 dias, né, de um massacre, não sei se uma operação policial em que 25 pessoas fizeram morte. Eu não estou trazendo, a proposta não é discutir cada situação em si, mas é trazer que além da situação da Covid em si, aqui em Salvador, dessa novidade total da volta ao ensino às aulas presenciais no sistema híbrido, ou a possibilidade de greve de professores, a vacina que as pessoas que têm a segunda dose agendada vão e não conseguem fazer no dia, tem que fazer no outro, e a prefeitura vai ajustando, fazendo o sistema de marcação, mas funciona, não funciona, para alguns conseguem, alguns não conseguem. Se eu não tomo eu tomei a Coronavac, se eu demoro 1 mês para tomar a Coronavac, que efeito isso vai me causar? Eu tomei
da Oxford, se eu demoro 5 meses, porque a Oxford é 3 meses depois, né? Que efeito vai me causar? Então, isso tudo, mais as notícias do mundo, assim, eu acho que a gente volta mesmo para a zona do medo, né? E a gente é uma zona que a gente oscila entre, tô trazendo para compartilhar, uma oscila entre a paralisia e uma reatividade, em função desses gatilhos todos, dessas notícias, da interação com as outras pessoas, com quem usa máscara, com quem não usa máscara, e aí a tua leitura daquela situação, as mudanças na rotina, né? Então vamos lá, como eu tô me sentindo? E o que essa zona do medo traz, né? Essa zona do medo traz medo, ela traz em algumas pessoas um medo muito mais intenso, então um pânico, um pavor, então medo, pânico, pavor, traz ansiedade. Agora irritação, eu tô com medo. Acho que eu não estou num pânico, mas o medo e o pânico estão juntos. Irritação, insegurança. Eu me sinto impotente. Eu me sinto cansada. Eu me sinto confusa. Então eu estou mais sensível. O meu nível de estresse está maior, mas vamos lá no sentimento: medo, irritação, insegurança, impotência, cansaço, eu me sinto confusa, me sinto ansiosa sem saber o que vai. Não estou falando de síndrome de ansiedade, são sentimentos que a gente tem, que vão e que voltam em alguns momentos da vida. E aí pensando, por que de acho que eu estou sentindo tudo isso? Como eu falei antes, a minha vida não mudou, eu tenho coisas boas que continuam acontecendo na minha vida, eu não briguei com ninguém, eu não tive grandes perdas, eu em particular, mas eu não vivo sozinha no mundo, né? Eu sou afetada pelo mundo e afeto o mundo, mas isso é muito mais por quê? Porque as minhas necessidades de segurança, ter a segurança de saúde, a segurança de que as pessoas vão morrer menos pessoas, de que eu não tenho risco, a segurança para mim, para minha saúde, para mim, para minha família e para o mundo. Mesmo que eu comece de mim, não tem problema, certo? Mas a minha necessidade de segurança, de previsibilidade. A pandemia tirou, é uma necessidade que quando a gente está retomando ela e conseguindo entender como as coisas funcionam e ter uma previsibilidade, às vezes tem uma mudança da rotina, né, o gatilho que eu falei antes, e tira essa previsibilidade. Então as necessidades de segurança, de previsibilidade, a nossa necessidade de escolhas, nós temos uma necessidade de escolha e de autonomia. Esse contexto da pandemia, para mim, tira a minha escolha. Tem coisas que eu não posso escolher. Eu não sou eu, Camila, que escolho mais. Tudo bem, eu acredito, e acredito mesmo, que vale a pena eu passar por esse momento, e que é muito importante eu passar por esse momento em que eu não posso escolher tanto, tá? Mas tira a minha necessidade e isso me afeta. Como é que eu lido com isso? Porque eu, de fato, acredito que vale a pena seguir as orientações e que elas devem ser seguidas, né? Mas tira a minha... Eu tenho uma necessidade, assim, tranquilidade, paz, harmonia, né? Eu sou uma pessoa que quero todo mundo bem. Então, por mim, o mundo não fosse um conto mais... Por mim, quando eu era mais nova, a dificuldade de dizer não sempre foi algo para mim que aparecia, né? Pô, eu quero todo mundo feliz, todo mundo bem, né? Agora, hoje eu sei que para todo mundo ficar feliz, todo mundo bem, a gente tem que fazer um movimento dinâmico, né? Fazer algo que se fala assim, fazer uma relação ganha-ganha, um win-win, né? No sentido que seja bom para o outro e para mim. Eu não preciso ceder para ser bom para o outro, né? Mas eu tenho uma necessidade de harmonia, eu, Camila, que pode ser também uma necessidade de tranquilidade, de bem-estar, de paz, tão próximas. E este momento, pelo menos para mim, abalou todas essas minhas necessidades. E daí, por isso que eu estou, apesar de não ter brigado com ninguém, de muitas coisas continuarem bem na minha vida, a minha rotina está mudando com a volta às aulas, mas não é uma mudança drástica, não é como foi no início da pandemia, que eu falei que eu estava muito mais atrapalhada com a rotina prática. Então é isso. Me diz se isso faz sentido para você, quais são os seus sentimentos nesse momento, se você está dando uma zona de medo. E quando a gente fica na zona de medo, a gente ficou paralisado ou reativo. E aí eu vejo movimentações no grupo de Zap, em algumas situações, em movimentos que buscam. Eu acho que todo movimento, eu vejo, a minha leitura que eu faço de todo o movimento, de movimento de volta às aulas, tanto das escolas, dos donos de escolas, dos coordenadores, dos professores, de voltar à aula apenas com a vacinação completa, ou dos pais para voltar a aulas para que as crianças
retomem o aprendizado e as interações para ver o que se a gente diminui, não sei se a gente vai descobrir isso lá na frente, diminui os efeitos nocivos ao bem-estar das crianças. Todos esses movimentos estão buscando, cada um, cuidar do que para eles é importante, cuidar da necessidade deles. Eu, como mãe, eu percebo uma necessidade da minha filha poder, como eu falei no vídeo anterior, ter interações com estilos diferentes, não ser apenas o meu estilo e o estilo do pai, ou um pouquinho mais ampliado da avó e tal, mas não ser só o estilo familiar. Essa é a minha necessidade. Uma necessidade também de um descanso nessa rotina puxada também, né? Mas eu vejo as escolas, de coordenadores, donos, o que for, eles têm as necessidades deles. Os professores estão tentando também dar conta do que é importante para eles. Que a meu ver, a minha leitura, para mim está válido também, é a segurança, né, da saúde dele, da família. E quando a gente está com medo, a gente fica reativo e aí a gente fica talvez mais brigão e acaba respondendo com atitudes agressivas. Talvez entendendo que todo mundo está buscando dar conta do que é importante para si, a gente fica um pouco mais empático. Isso não tira a minha fala, olha, eu considero bacana que as crianças votem por isso, por isso, por isso. E vamos ver a combinação disso tudo vai sair, né? Com pressões sociais, políticas, etc. Mas eu consigo ter mais empatia com o outro e pelo menos evito de começar uma conversa brigando, né? Então é isso. Essa sou eu na zona do medo de uma mudança, voltando a ficar bem assustada, bem incomodada, bem irritada com todos os sentimentos em função das necessidades importantes para mim que não estão sendo cuidadas nesse momento. Pois me conta se fez sentido para você e vamos trocar uma conversa. Tchau, tchau.